Hoje eu trouxe para a gente conversar um pouquinho um tema que pode ser repetitivo para alguns e interessante para outros. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento espiritual, sob a ótica da fé. Essa expressão, tratamento espiritual, vamos pensar um pouquinho sobre o que isso significa? É uma expressão utilizada para abranger um conjunto de ações terapêuticas que tem uma fundamentação religiosa e são normalmente praticados em centros espíritas, centros de umbanda, igrejas e afins, onde as pessoas buscam pela sua espiritualidade. E qual é o objetivo desse tratamento espiritual? Quando uma pessoa chega, por exemplo, aqui na nossa casa, em busca de um tratamento espiritual, qual é esse objetivo? Normalmente, o objetivo é um auxílio no tratamento de doenças do corpo ou de doenças da mente. Um auxílio, né? Porque uma coisa não substitui a outra. O tratamento médico tradicional é extremamente importante. E junto com o tratamento espiritual, a gente percebe que nós podemos atingir resultados realmente muito bons. Mas vocês já pararam para pensar por que se chama tratamento espiritual? Deve ser porque trata o nosso espírito, né? Provavelmente, mas como será? De uma maneira bem simplista, imagina que o nosso corpo físico é o envoltório do nosso espírito, da nossa alma, da nossa essência, como vocês queiram chamar de uma maneira leiga. Só que entre o nosso corpo físico e a nossa essência, o nosso espírito, existe um envoltório fluídico, semimaterial, que se chama perispírito. E os tratamentos espirituais acontecem num nível perispiritual. Toda doença física, o Dr. Hauer, que é o nosso médico espiritual, ele sempre diz que toda doença física, provém de desequilíbrios no perispírito e se manifesta no nosso corpo físico a partir do momento que ela danifica a tela búdica. A tela búdica é mais um dos envoltórios que está ali protegendo o nosso espírito. Então, quando a doença rompe a tela búdica, ela se instala do corpo físico. Imagina que a doença vem passando dos nossos corpos, lá do espírito, e passa pelos corpos semimateriais, pelo perispírito, pela tela búdica e se instala no nosso corpo físico. O que rompe essa tela búdica? Uma doença propriamente dita, né, como eu acabei de falar, mas também um estado emocional em desequilíbrio, abre portas e rompe. Imagina essa tela búdica como um filtro danificado. Ela pode ser danificada por emoções exacerbadas, em desequilíbrio, traumas, doenças mesmo, e também processos obsessivos. Bom, se não bastasse tudo isso, né, as doenças que provêm do perispírito e acometem o nosso físico, além também dos desequilíbrios emocionais, nós ainda somos extremamente suscetíveis à atuação espiritual. Como que isso acontece? Se vocês buscarem lá no Livro dos Espíritos, uma das obras muito importantes do Kardec, na pergunta 459, nós temos o seguinte, abre aspas: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Então eles perguntam isso, se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações. E a resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Nossa, fecha aspas. Como assim? Como que nós recebemos essa influência do mundo espiritual? É por aquilo que nós vibramos, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós sentimos. Por isso que uma das máximas de Jesus é o orai e vigiai.
Orai o tempo todo e vigiai. Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos, vigiai as nossas atitudes, vigiar as nossas palavras, vigiar as nossas ações. Porque nós somos aquilo que nós pensamos ser. E nós atraímos para perto de nós os espíritos afins. Então, num exemplo grosseiro, se você está vibrando ódio, raiva, inveja, desarmonia, tristeza ou ranço, qualquer coisa desse tipo, que tipo de medo, né? Nós já falamos sobre o medo numa outra oportunidade. Que tipo de companhia espiritual pode estar perto? Aqueles que têm a mesma vibração. Não necessariamente seres que querem fazer o mal para nós. Não é isso. Mas imagine lá fora, nessa escuridão, um poste de luz. O que tem circundando nesse poste de luz? Um monte de mosquitinho, não é? Um monte de mariposa, borboletinha e tudo mais. Então, nós somos encarnados, somos esse poste de luz, entre aspas, perante a multidão de desencarnados que nos rodeiam. E eles vão se aproximar de nós de acordo com aquilo que a gente vibra, com aquilo que a gente sente, nós atraímos. Então, se por outro lado, a gente consegue, dentro das nossas dificuldades, vibrar positivo, pensar, calma, é só um momento difícil, obrigada, meu Deus, por tudo que eu tenho, vibrar gratidão, vibrar confiança, porque se todos nós estamos aqui, é porque nós estamos no mundo de provas e expiações, não tem ninguém diferente, todos nós aqui. Acontece que as nossas provas são diferentes, porque cada um está passando por aquilo que precisa passar. Agora, adianta a gente se desesperar, entrar em pânico e vibrar revolta, medo, angústia? Isso não vai ajudar em nada. Voltando ao tratamento espiritual, se cada um de nós aqui busca receber alguma coisa da equipe espiritual, nós precisamos ser partícipes. Nós precisamos agir ativamente, nós precisamos querer a melhora e não esperar passivamente que a gente vá melhorar. Porque, pensem comigo, de uma maneira científica, se a gente acredita que a atuação da equipe espiritual se dá através do nosso perispírito, que nós humanos não conseguimos palpar, é algo imaterial, mas essa atuação vai chegar no nosso espírito, vai fazer efeito no nosso corpo físico, nós precisamos, no mínimo, estar receptivos. Tem muitas pessoas que vêm até aqui, por exemplo, e falam, não senti nada, não mudou nada, não adiantou nada, mas estava receptivo? E aí você conversa com os nossos irmãos que, por exemplo, dão passe, que têm uma sensibilidade maior ou que aplicam reiki, né, Sônia? E aí as pessoas falam, nossa, era como se tivesse uma carapaça em volta daquela pessoa. A pessoa estava completamente refratária. Fez mal? Não, mas também não fez bem. Aí a pessoa sai insatisfeita, achando que o tratamento espiritual não deu certo. Mas vamos voltar um pouquinho? A gente é responsável pela nossa melhora e pela nossa piora. Então, sabendo que esse é o mecanismo, quem sabe a gente possa usar essa informação remando a favor. Porque, é claro, nos momentos que a gente está com dor, nos momentos que a gente está angustiado, passando por problemas, que a gente tem medo, preocupações, seja conosco ou com entes queridos, é difícil manter o otimismo, eu sei. É difícil manter a fé, eu sei. Mas se a gente simplesmente se colocar como um agente passivo, muito pouco a gente vai receber. Por outro lado, se cada pouquinho que a gente recebe, a gente dá graça, essa graça se multiplica.
Então, o tratamento espiritual serve para tudo? Vocês podem pensar. Qual a indicação, né, de um tratamento espiritual? Ele serve para tudo, sim. Mesmo que não tenha uma queixa física ou uma queixa emocional extremamente evidente. Porque o tratamento espiritual serve de manutenção e equilíbrio do ser como um todo. Nós somos corpo, alma e emoção. Então, se a gente quer ter saúde, nós precisamos de saúde física, nós precisamos cuidar da nossa saúde, seguir os nossos médicos, né? Comer corretamente, fazer exercício físico e tudo mais. Se a gente quer ter saúde mental, a gente precisa buscar ajuda quando a gente não está conseguindo sozinho, fazer tudo o que nos é orientado. E se a gente quer estar bem com o nosso espírito, nós precisamos procurar a nossa saúde espiritual. Como? Desenvolvendo a nossa fé, seguindo os preceitos de Jesus. Porque a partir do momento que a gente muda o nosso modo de pensar, a gente muda a nossa vibração, por consequência nós mudamos o que nós atraímos e as coisas começam a dar certo. Parece incrível, né? E ao mesmo tempo parece tão simples, mas não é tão fácil, né? Falando um pouquinho do que consiste o tratamento espiritual. Por exemplo, na nossa casa, nós temos aqui as quartas-feiras. Primeiro passo é a evangelização. A evangelização, através desse momento, que cada semana um de nós traz uma palavra baseada nos ensinamentos de Jesus, ela é extremamente importante, porque é através da evangelização que espera-se que nós consigamos uma elevação moral. Se a gente quer melhorar moralmente falando, para deixar para trás essas vibrações mais primitivas, nós precisamos ter conhecimento. E o nosso mestre maior é Jesus. Através das máximas de Jesus, que cada semana alguém estuda um pouquinho e traz, e com certeza, como vários irmãos já falaram, a gente que está aqui falando é o primeiro que precisa escutar, porque a boca está mais perto dos dois ouvidos. Então, é uma ferramenta muito importante para que a gente consiga se modificar. A gente tem um norte, sabe o que fazer e por onde seguir. E eu sempre brinco com as pessoas que vêm aqui pela primeira vez, quando eu converso, olha, se a palestra não servir para você, pode ter certeza que vai servir para alguém desencarnado que está aqui. Porque nós não estamos sós. Alguns de vocês conseguem ver, outros não. E outros, como a nossa irmã Josi falou em umas palestras atrás, ficam lá fora. E é como se tivessem amplificadores colocados pelos amigos da equipe espiritual, para que esses irmãos também recebam uma palavra e que também sejam orientados. Então, o nosso tratamento espiritual começa quando a gente pisa aqui. A nossa casa é uma casa socorrista. E enquanto o Dr. Howard está trabalhando lá atrás, está tendo reiki lá atrás também, a equipe deles está aqui, cuidando de cada um de nós, pegando esses irmãos que nos acompanham e ajudando também no que eles precisam, encaminhando eles para onde eles precisam estar. Só que a lei do livre-arbítrio é a mesma, meus irmãos, para os encarnados e para os desencarnados. Então, às vezes, a gente tem aquele alívio imediato. Ah, que gostoso! Estou leve, estou bem melhor. Aí, nós não fazemos correção de conduta. Nós começamos a pensar da mesma forma viciosa. Nós começamos a julgar o próximo, entrar naquela roda viva e por aí vai, piora de novo. Por quê? Você atraiu novamente as companhias que vibram na sua sintonia. Os mesmos espíritos? Não sei, são tantos? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas percebe como isso é irrelevante? O que a gente vibra é o que a gente atrai. E aí, enquanto a gente tem a palestra e esses amigos cuidam de nós, o próximo passo é o passe. O passe nada mais é do que uma troca energética. É como se fosse o banho da alma. A gente toma banho todos os dias, né? Para lavar o nosso corpo. O passe, uma vez por semana, é o banho da alma. A gente então tira, através desses movimentos energéticos que também atuam no perispírito, limpando a energia negativa, cansada, doentia e trocando por vibrações salutares. Essa água fluidificada, que todos bebemos no final do passe, vocês sabem, a água é um condutor de energia.
E existem aqui espíritos habilidosos, preparados para colocar os fluidos que cada um de nós precisa nessa água. E aí a gente bebe como se fosse um remédio. Sem falar que nas segundas-feiras, por exemplo, nós temos os trabalhos da Umbanda, onde as pessoas conversam com os guias. Mas aí vocês podem ir lá atrás, o Dr. Hauer e o Reiki. E vocês podem pensar, bom, mas quando que é a diferença, né? Qual que é a diferença? Quando que eu preciso falar com algum amigo espiritual? Quando que só assistir a palestra e tomar passe, tá tudo bem? Via de regra, quando há apenas um desequilíbrio emocional que ainda não afetou o nosso físico ou não comprometeu o nosso ir e vir, o nosso trabalho, as nossas atividades familiares e tudo mais, o tratamento até aqui que eu falei, evangelização, palestra e passe, é extremamente eficaz. Só que não adianta vir uma semana, pular 3, pular 4, volta uma, vem 2. Não, é que nem remédio. É a mesma coisa que você ir ao médico, pegar uma prescrição e tomar o remédio só de vez em quando. Vai funcionar? Não sei, né? Mas pode ser que sim, pode ser que não. A frequência faz toda a diferença, porque além da gente ter a nossa energia trocada, a gente tem a oportunidade de fazer as nossas correções, né? Mas, quando nós já percebemos que temos um problema físico, às vezes a gente já recorreu a todo tipo de tratamento e parece que a medicação não faz efeito, não fecha o diagnóstico, ou mesmo as causas emocionais estão afetando e atribulando a nossa vida, aí é o momento de procurar talvez uma ajuda nesse sentido. E aí, a conversa com os guias na segunda-feira, a consulta com o Dr. Hauer, ou mesmo o tratamento com o Reiki, eles vêm para somar e não para substituir o tratamento espiritual que a gente faz aqui toda semana. Eu disse somar e não substituir. O próprio Dr. Hauer fala que o mais importante é esse momento que a gente está aqui reunido agora, em nome de Jesus, onde grandes coisas acontecem. Mas, prometo que eu estou acabando, viu? A gente pode pensar, tá bom, então eu tenho que fazer o tratamento, eu tenho que acreditar nisso, fazer a minha parte, remar a favor, pensar positivo, tudo isso é muito lindo, né? Mas é tão difícil. O que eu posso fazer de concreto para que o meu tratamento espiritual seja mais eficaz? E a resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. A resposta é ter fé. Quando Jesus abordava os seus interlocutores e ele perguntava para cada um: o que queres que eu te faça? Lembra? Tem várias passagens. Ele fez o paralítico andar, ele curou o leproso, ele fez vários prodígios e no final ele sempre falava: vá, a tua fé te curou. Então, milagre não existe. Quando a gente alcança uma grande melhora, quando a gente alcança uma graça através da intercessão dos nossos amigos espirituais, por exemplo, é porque a nossa fé realmente é uma fé ativa. Ah, mas eu tenho que ter uma fé muito grande? Não. Jesus falou que uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente. Não é o tamanho da fé, mas é aquilo que você acredita. E também está no Evangelho, né? Kardec fala muito sobre isso, sobre a fé raciocinada. Eu estou falando um monte de coisa para vocês hoje. E eu convido que vocês saiam daqui e pensem: o que a Fabiana falou faz sentido? Ou não? É íntimo. Porque a verdadeira fé é aquela raciocinada, não é aquela imposta goela abaixo. Ah, eu tenho que acreditar nisso porque é assim, porque falaram que é assim. Não. Faz sentido ou não faz? Se fizer, ótimo. Se não fizer, ótimo também. Cada um está no seu momento. E nenhum de nós pode julgar: é certo em relação a quê? Ou é errado em relação a quê? O fato é que Jesus proclamava essa fé.
E a fé vem do ouvir, não é verdade? Se a gente tem fé e as coisas não acontecem, isso também é uma pergunta muito comum. Nossa, eu tenho uma fé tão grande, eu sou tão temente a Deus, mas as coisas não acontecem. Não esqueça, meus irmãos, nós estamos sujeitos a leis universais. Temos leis de causa e efeito, temos lei do progresso, lei do trabalho, lei do livre-arbítrio, tantas leis universais, a lei do merecimento, da ação e reação, entre outras. Muitas vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria e nós não conseguimos explicações palpáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida atual, nós temos raízes em vidas passadas, não é verdade? Agora, eu já falei isso algumas vezes, me perdoe se eu sou repetitiva, mas eu acredito muito nisso. O Dr. Howard sempre fala que a vida é um jogo de xadrez. O próximo passo sempre é o seu. Não importa qual é o nosso karma, não importa aquilo que a gente tem que passar. A partir do momento que a gente toma conhecimento e resolve que quer fazer diferente, nós somos os autores da nossa própria vida. E esse é um exercício vivo da nossa fé. Porque nós somos, como eu disse, partícipes. Então, para aumentar a nossa fé, lembra, a fé vem do ouvir. Estarmos juntos, reunidos aqui toda semana é uma forma. Fazer o evangelho no lar com a sua família, tendo a palavra de Jesus sempre como um norte, é outro. Mas disciplina faz toda a diferença. Lembra do remedinho? Não adianta o médico prescrever e a gente tomar de vez em quando. A gente precisa fazer disso um hábito. E o hábito se torna a nossa ação e a nossa ação se torna o nosso destino. Porque a fé é uma virtude e ela se desenvolve tanto pela nossa vontade quanto pelo nosso conhecimento. Então, estudar, amai uns aos outros e instruí-vos, Kardec falava. O estudo, a disciplina e a persistência fazem a grande diferença. E para terminar, meus irmãos, o nosso consolo quando as coisas não vão bem é que nós não estamos sós e que nós temos Jesus como nosso mestre maior e nosso amigo, que nos deixou um legado infinito de grandes lições que podem sim servir como nossa inspiração. Não digo que a gente vai conseguir colocar em prática tudo que ele ensinou, porque a gente está aqui ainda, meros mortais, nesse mundo de provas e expiações. Mas se pelo menos a gente souber que esse é o norte, tenho certeza que cada um de nós vai conseguir fazer as suas correções de conduta. Basta que nós estejamos, então, vibrando nessa sintonia e, acima de tudo, que estejamos receptivos. Porque para qualquer tratamento espiritual fazer efeito, nós precisamos estar receptivos. E eu vou repetir, porque essa faz toda a diferença. Isso significa acreditar, significa ter fé, significa fazer a nossa parte para obter a ajuda que nós tantos precisamos. Eu agradeço muito a atenção de vocês e reflitam. Tenham essa fé raciocinada, faz sentido ou não? E aí, grandes coisas acontecem. Que Jesus abençoe a todos.